Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se hierarquizador de crianças por causa da senhora do FMI. Pedro Mexia confessa-se primaveril, mas é capaz de ser ironia, porque o que ele quer é falar da segunda volta das presidenciais no Egito. E João Miguel Tavares sente que a culpa é do mordomo. Está reunido o Governo Sombra. Viva, sejam bem-vindos. Depois de mais uma semana marcada pelo caso das secretas, de que vamos inevitavelmente falar neste Governo Sombra, com o Pedro Mexia ainda no Portugal profundo e com o Ricardo Araújo Pereira e o João Miguel Tavares no Portugal, pelos vistos, não é assim tão profundo, no Portugal superficial, portanto. Sim. Mas ainda antes deles, e dado que têm sido apontados alguns problemas de locução a este Governo Sombra, começamos por uma lição de alguém que sabe fazer-se ressoar. Preparado, João Miguel Tavares? Com certeza. Está atento, Pedro Mexia? Mal posso esperar. Pronto. E o Ricardo Araújo Pereira? Já tirei o bloco de notas. Então, vamos a ele. Para falar e cantar, nós não podemos deitar o ar fora, senão vamos fugir. Para que a voz ressoe, nós temos de manter a pressão com o diafragma dentro da nossa flauta interior e depois temos de fazer com que o som possa ser espalhado naquilo a que desde os gregos se chama a máscara. Se eu falar assim, vocês conseguem me ouvir porque a minha voz ressoa. Era como perceberam o terapeuta da fala, Pedro Passos Coelho. Tomou nota, João Miguel Tavares? Do número de telefone? Sim. Eu só não percebi. Ele falou mesmo em flauta interior ou em flauta no interior? Eu não consegui perceber bem. De facto, não é. Não vamos elaborar sobre flautas interiores e flautas exteriores. Acho que são ambas. Eu rejeito a insinuação em ambas. Eu acompanho com muito interesse aquelas reportagens de pessoas que chegam às urgências do hospital e tiram-lhes uma radiografia e têm garrafas e peças de frutas. Eu não tenho qualquer flauta interior. Devo dizer, já não tenho qualquer flauta interior. Como é que está a sua flauta interior, Pedro Mexia? Bem, quer dizer, eu tomei nota, porque isto é realmente um assunto interessante. Eu, digamos que eu não tenho um instrumento do Primeiro-Ministro, a minha flauta é um pouco mais aflautada, mas claramente é um homem que, pelas várias intervenções que ele tem sobre esta matéria, é um homem que, quando abandonar a vida política, tem uma carreira à sua frente, porque já na campanha eleitoral havia aquele famoso, como é que era? Era um lá. Era. Exatamente. Portanto, ele impõe isto. Preocupa-se com a voz. Eu acho isto estranho porque ninguém nunca se queixou de não o ouvirmos. Ele olha assim, ouvem-me bem. Não, a gente ouve perfeitamente. A gente quer que a gente prefere não ouvir. Esse é o problema. Agora, eu queria só uma última nota sobre isto e depois arrumamos a questão. Esta história de não devemos deitar o ar fora. Eu sou perseguido por isto. Em minha casa é a minha mulher. Não deito o ar fora. Agora é o Primeiro-Ministro. Por amor de Deus, deixem-me sossegado. Deixem o meu ar à vontade. Bom, depois deste momento de telescola, vamos então à distribuição de pastas. Mais adiante devemos falar do debate parlamentar sobre as secretas e da audição ao Ministro Miguel Relvas, mas ainda assim o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro da Espionagem, porque este assunto tem muito que se lhe diga e tem que ter alguém a tutelá-lo. Está com isso a ver se também lhe dão atenção e se começa também a receber uns clippings, Ricardo Araújo Pereira? Quer dizer, sim, isso por um lado. Por um lado, gostava de ter clippings, porque eu tenho, perante isto que nós estamos a ver, eu tenho que percebo que a minha vida está desnorteada porque eu estou a tomar decisões sem me basear em relatórios de espiões. Quase sempre a minha vida as minhas opções não se baseiam em relatórios de espionagem. Por exemplo, aceitei vir fazer este programa convosco sem previamente me ter informado como é que é a vossa vida pessoal, quem são os vossos inimigos. Se soubesse, mas já estás arrependido. Sim, por um lado estou. Agora, eu, por outro lado, também gostava de estar naqueles clippings, porque, pelos vistos, é uma coisa... É o contrário do que acontece em Inglaterra, não é? Em Inglaterra, a comunicação social espiava as pessoas, e cá as pessoas espiam a comunicação social. Talvez haja um programa de intercâmbio a fazer... Os clippings parece que chegam com 3 anos de atraso, não é? Será que eu estou lá? Quer dizer, Olha, eu gostava muito. Gostava até de ler o dossiê. Fala de viagens de presidentes que já foram e já não são. Nunca fui em viagens dessas, mas porque nunca foste convidado? Exato, sim, isso dificulta o acesso a essas viagens. Parece-lhe que Jorge Silva Carvalho agiu por iniciativa própria ou vê neste caso contornos mais vastos, João Miguel Tavares? Não, posso escolher as duas opções. Eu acho claramente Jorge Silva Carvalho gostava muito daquilo. Deve ter crescido assim, a ver muitos filmes do 007 e depois, quando teve a oportunidade, e pelos vistos não é preciso de facto ter um abundante Também há Bond Girls? Não faço ideia. Não sei. Essa parte ainda não foi esclarecida pela imprensa. Essa parte eu não sei. Agora, a única coisa que neste caso
todo me deixa realmente deprimido não é só a trafolhice e a malvadez, porque isso é uma coisa que sempre existiu no mundo. Isso tu até relevas. Isso eu relevo, Sim. para mim tudo bem, já estou habituado, mas é que estas pessoas são todas muito pouco inteligentes. Isso é que é ofensivo, como é que gente tão burra chegou até tão alto? E isso é que e pensar, mas Acho basta que se chama já... o princípio de Peter. Bolas, não? Mas fica o princípio de Peter invertido, quer dizer, eles não pararam de subir. E eu penso, é porque quem ouça Silva Carvalho, ou quem ouça até Miguel Relvas, nós vamos falar disso mais à frente, mas naquela comissão parlamentar, tudo aquilo é deprimente, porque as pessoas estão embaraçadas, são os clássicos chicos espertos. Para citar a deputada dos Verdes, ele estava entalado. Não, ele estava entalado, mas e depois não sabe sair do entalanço, porque tudo isto é chico espertismo. E eu acho que nós hoje em dia estamos a ser mandados e manipulados por chicos espertos. E os chicos espertos, quando estão entalados, nem sequer têm inteligência suficiente para sair lá. Jorge Silva Carvalho pediu, entretanto, a desvinculação do segredo de Estado a que está obrigado, pelas funções que exerceu, para se poder defender em tribunal. Parece-lhe que essa autorização lhe deve ser dada a bem da transparência, Pedro Mexia? Não, acho que não deve ser dada a autorização para revelar segredos de Estado. Pedro Passos Coelho disse que ia falar com o Presidente da República para se aconselhar sobre essa matéria. Não, acho que não. Acho que não deve ser dada e acho que também que deve ser dada, no sentido em que não devia ser dada se fossem assuntos de Estado, mas aparentemente os serviços secretos não tratam de assuntos de Estado. Exatamente. E, portanto, nesse sentido, se é para revelar o tipo de atividades reais a que os serviços de informação se dedicavam, que pelos vistos não são do Estado, acho que deve ser levantado o segredo de Estado. Agora, se fossem assuntos de Estado mesmo, daqueles a que os serviços de informação deviam estar dedicados, esses por natureza não me parece que devam ser discutidos na praça pública. O Ricardo Araújo Pereira fica então Ministro da Espionagem, mas ainda vamos voltar ao tema mais adiante, sobretudo na vertente mais diretamente política. Agora, João Miguel Tavares reclama para si o Ministério da Good Moody's. É um trocadilho, suponho, João Miguel Tavares. É um péssimo. Bons. Eu admitia à partida que era um péssimo trocadilho. E, portanto, é um trocadilho internacional. E, portanto, não resisti a fazê-lo. E a que é que se deve esse good mood, essa boa disposição? É porque a Moody's, aquela agência de rating que para muitas pessoas é assim uma coisa tenebrosa que faz muito mal a nós todos. Quando não é, são escuteiros. Quando são escuteiros. Veio agora dizer que não, isto afinal até está a correr bem em Portugal. Ora, em primeiro lugar é uma coisa que me deixa um bocado perturbado, porque supostamente estes senhores todos fazem contas, não é? Acho eu, achamos nós. Espero eu acreditar que tenham umas fórmulas muito sofisticadas e uns mapas Excel do melhor. E depois, de repente, OCDE, não, isto não está nada a correr bem. Depois vem a Moody's, não, isto afinal está fixe. E agora vem os outros, não, é que afinal vocês enganaram-se naquelas contas que fizeram. Foi um lapso. Foi um lapso. Não foi engano. Não foi engano, foi lá. E depois, a gente... Qualquer pessoa como nós, que infelizmente nós já percebemos, todos nós, que devíamos ter tirado Direito, percebemos também que devíamos ter tirado Economia, ou seja, na verdade os portugueses deviam estar no mínimo 30 anos a estudar para tentar compreender apenas o mundo em que vive. E então, e por um lado, é isto que é, não se percebe, não é? Quer dizer, cada um que vem diz uma coisa completamente diferente e as pessoas todas devem estar bastante confusas. Mas por outro lado, e daí o Good Moody's também se nota uma imensa diferença entre aquilo que são as más notícias e aquilo que são as boas notícias. Ou seja, se forem más notícias, Ricardo Araújo Pereira chega e traz isto para um dos seus temas favoritos. Agora, a Moody's, claro que já não ia aqui estar. E portanto, eu também acho que... A Moody's mesmo assim continua a deixar-nos no lixo. Somos lixo e tal. Desculpa por ter ignorado essa ótima notícia. Somos lixo, mas somos lixo um bocadinho mais perfumado, segundo parece. Agora, mas a minha única questão é... O sucesso do papel higiênico português. Do papel higiênico. Agora, é só também, já que o verão está aí... Isto era mesmo verdade, não é? Esta do papel higiênico português estar a fazer sucesso até no Financial Times. Exatamente. Papel higiênico preto só pôs o papel higiênico em preto. Agora, também... Está calor lá fora, as pessoas vão para as planadas, então alegrem-se também um bocadinho. Leia o relatório da Moody's. Leia o relatório da Moody's. Era um bocadinho isso que eu queria aqui dizer, daí o péssimo Good Moody's. Este relatório da Moody's serve-nos de prémio de consolação para as dificuldades que o país está a atravessar, Pedro Mexia? Ou nem por isso? Quer dizer, nós nem sequer vale a pena estarmos preocupados com a fiabilidade das previsões alheias e estrangeiras quando nós aparentemente estamos a ver que as próprias previsões do Governo não estão certas. Eu assusta-me mais o nosso Governo que está cá
supostamente, não é? Ter contas que não dão certo, e esta semana houve mais um lapso, custa-me tanto nesta fase do campeonato ouvir falar de contas e ter um responsável governativo dizer, bem, isso foi um lapso. É uma palavra que eu acho que neste momento é terrível. Agora, as opiniões divergentes sobre as instituições internacionais, sobretudo tendo em conta que as instituições internacionais veem o nosso Estado apenas no papel, ou seja, estão-se nas tintas para as consequências sociais, nomeadamente, estão-se nas tintas e têm que estar, não é com elas, simplesmente, não é? Isso preocupa-me menos, mas gostava era que as nossas previsões caseiras, digamos assim, batessem certo. Ficou impressionado com o relatório da Moody's, Ricardo Araújo Pereira? Fiquei muito impressionado, especialmente com a expressão há espaço para o otimismo. Porque acho que olhar para Portugal agora e ficar otimista requer de facto um esforço de imaginação. Mas eles leram o livro de Carlos Zorrinho, do pensamento, é possível, sim, pensamento positivo. da felicidade. E faz lembrar também aquele ditado, pimenta no rabo dos outros, para mim é de refresco. Se calhar não é um ditado, se é só uma expressão, não sei. Mas, agora, é pena, de facto... Brasileiro, acho. Talvez. É pena o rating não estar indexado ao otimismo da Moody's, porque eles estavam pessimistas e puseram-nos no lixo. Agora estão muito otimistas e puseram-nos no lixo na mesma. Não sei se isso tem alguma... Agora, é difícil, de facto, perceber o otimismo porque, por causa dos tais 7,4% de déficit, no primeiro trimestre, no ano passado era 7,5%, antes deste esforço magnífico de consolidação era mais 0,1%, e portanto a meta era 4,5%, está 7,4%. É no final do ano. É no final do ano, pera, então vamos aguardar. É como aqueles finais de campeonato que vais ver, vai ser só bombar. Sim, no último segundo. Vamos esperar por isso. O João Miguel Tavares fica então ministro da Good Moody's. E o Pedro Mexia quer a pasta da Justiça. Para quê, Pedro Mexia? Porque este, enfim, é um assunto um bocadinho mais sério, não é? Do que os serviços secretos. Então não queremos. E que as agências de rating, mas tem a ver com o facto de aparentemente estarem em curso uma transposição para o sistema português daquilo que nos Estados Unidos se chama a lei de Megan, que é uma lei de 94 e que tem a ver com o facto de... É a designação, a divulgação dos nomes de quem foi condenado por crimes sexuais. Exatamente. Nome, morada, etc. As pessoas... Isto tem a ver com o facto de uma rapariga de 7 anos, que se chamava Megan, precisamente, ter sido violada e assassinada por um pedófilo, por alguém que já tinha cadastro e que era vizinho dela. E então, nos Estados Unidos, foi concebido este esquema de as pessoas, os pedófilos, enfim, o que eles chamam os sex offenders, não tem que ser apenas pedófilos, notificam as autoridades, depois de serem libertados, da sua morada, do seu emprego, e essas informações, que incluem também fotografia, o tipo de crime praticado, etc., vão para sites, são publicadas em jornais, são distribuídas em panfletos, etc. Ou seja, é saber sempre onde está o pedófilo condenado. Ora, não há, enfim, como em todas as matérias, isto há dados estudos para todos os gostos, mas não há muitos dados conclusivos que permitam dizer que isto tenha um efeito totalmente decisivo na reincidência e, sobretudo, é um apelo ao linchamento, a ideia de poder começar a ver nos jornais e nos sites, nas redes sociais, que no prédio ao lado, no quarto direito, mora o senhor tal e tal que é pedófilo e que fez não sei o quê. Eu acho que a justiça deve contribuir para a paz social, não é? E esse tipo de medidas parecem-me tão perigosos que eu não sei muito bem a que propósito é que agora se decidiu importar esta legislação americana que já é controversa lá e que me parece que tem muito pouca utilidade cá. O que é que lhe parece isto, João Miguel Tavares? Uma forma de transparência ou um estigma, um ferrete? Posso não ter nenhuma opinião sobre este assunto. É porque... Até que enfim. Refrescante, pá. Eu tenho imensas dúvidas. Lá está. Eu precisava de conhecer melhor as questões da reincidência. As questões da Miguel, mas quando se tem dúvidas não se avança.
Sim, eu percebo o que tu dizes, mas as questões, nomeadamente de pedofilia, são casos tão concretos e têm a ver com as questões das reincidências e até que ponto, primeiro, o que é a pedofilia, a questão é que até que ponto esses impulsos são controláveis, mesmo por pessoas que foram libertadas, quais as taxas de reincidência, ou seja, é um assunto Este é um daqueles casos em que é preciso haver estudos e haver gente que tenha estudado o caso verdadeiramente. O princípio eu acho horrível, o princípio acho horrível, como é evidente, quer dizer, agora de repente as pessoas a levarem com um estigma para a vida toda e, como diz o Pedro, ser um convite ao linchamento. Agora, eu percebo o lado de alguém que não consegue de maneira nenhuma controlar os seus impulsos, o perigo que isso é quando é libertado de uma prisão. Não consegue controlar os seus impulsos, não deve ser libertado de uma prisão. Exato, mas o problema é que tu também não tens uma resposta legal para isso, não é? Tu és condenado a 7 anos e depois não chegas no final, o senhor já consegue controlar os seus impulsos? Não, então toma lá mais 7, isso não existe. O problema é que este tipo de medida, esta lei de Megan, abre as portas à chamada lei de Murphy, que é aquela história de que tudo o que pode correr mal vai correr mal. E é muito provável que neste ambiente histérico que nós vivemos em tantas matérias, que a partir do momento em que comecem a aparecer sites e jornais com fotos e moradas de pedófilos, nós já gostamos muito de fazer gritarias à porta do tribunal. A partir do momento em que começar a haver nomes e moradas de pedófilos e houver mais algum caso relevante de pedofilia no país, teme-se o pior. Sim, mas isso eu concordo contigo. Eu concordo com o que foi dito. Felizmente em Portugal temos, quer dizer, de facto, será que esta lei faz sentido uma pessoa que é condenada por pedofilia ter o seu nome exposto? Felizmente temos algum tempo para pensar nisso, porque as condenações por pedofilia levam muito tempo a transitar em julgado. E, portanto, vamos ter tempo para debater o problema e tal. Agora, já há a lei de Megan, há o teorema de Pitágoras, há o vacilo de Yersin, porque não a pedofilia de Vítor? Quer dizer, também, não é? Pronto, ficam entregues as pastas ministeriais por esta semana. Daqui a pouco o caso Relvas e as explicações de Passos Coelho sobre o imbróglio das secretas. Mas por agora, depois de termos abordado a questão da pedofilia, vamos continuar a falar de crianças, porque o Ricardo Araújo Pereira aprendeu esta semana umas coisas com a senhora Lagarde e quer expor aqui essa aprendizagem. Sim. Aprendeu a hierarquizar, tanto quanto percebi, Ricardo Araújo Exatamente, Pereira. A senhora Lagarde, que é presidente do FMI, fez uma Diretora-geral. Diretora-geral e também presidente, eles dizem presidente. Em certos sítios dizem presidente. Mas se quisermos não ser rigorosos, digamos então diretora-geral. Mas os documentos secretos todos dizem Presidenta. o que ela fez. Eu podia ser ministro. Pá. E era dos assuntos parlamentares. És o nosso relvinhas. Exatamente. Relvinhas. Ora bem, o que ela fez foi uma hierarquia de sofrimento infantil que há muito tempo se exigia. O que ela disse foi, sim, realmente, porque acho que há crianças, isso é um problema que está agora a ser discutido, que é muitas crianças na Grécia que estão em risco de pobreza. E ela disse, sim, mas há em África crianças que sofrem ainda mais. Penso mais nas crianças de uma escola numa pequena aldeia do Níger, e falou concretamente do Níger, que têm 2 horas de aulas por dia e têm de dividir uma cadeira por 3 e que estão muito interessadas em obter educação. Exatamente. E depois acrescentou, sabe o que mais? Em relação a Atenas, também penso naquelas pessoas que estão sempre a tentar fugir aos impostos. Exatamente. A primeira parte, que é das crianças que sofrem mais do que outras crianças, faz lembrar aquele sketch dos Monty Python que se chama For Yorkshiremen, que é, nós vivíamos numa caixa de cartão. Quem me dera uma caixa de cartão? Eu vivia num buraco. Um buraco para mim era um sonho. Eu vivia num... E assim sucessivamente. E depois, há aqui, ela disse, de facto, os pais das crianças gregas que paguem os impostos. Há aquela curiosidade folclórica do salário dela ser livre de impostos, porque é um cargo específico cujo salário não paga impostos, de facto. Mas este paguem e não bufem, que é o que foi basicamente o que ela disse, é, como se diz, não sejam piegas em francês. É o que aquilo quer dizer. E essa insensibilidade recorrente destas pessoas que estão por cima é um bocadinho... A insensibilidade de quem está por cima é normal. Não achas? Eu não acho. Olha, não sei qual é a tua experiência. Sim, Pedro Mexia, isso... Agora deixaste-me triste. Entristece. Essa é a palavra certa. Vê estas declarações como uma manifestação de insensatez ou de senso comum, João Miguel Tavares? Eu confesso que começa a ter muita insensibilidade para a conversa da insensibilidade. Isto é surpreendente. Não é surpreendente. Uma pessoa sensível. Não, de facto, isto é a mesma conversa já, não é? Nós já tivemos cá essa parte também com os desempregados e os desempregados podem ser uma oportunidade e tal, não sei o quê. Por isso é que eu perguntei insensatez. Ai, que insensíveis. E eu já disse da outra vez que é o que eu acho aqui. É uma mariquice. As pessoas estão a dizer, olha, não tens nenhuma estratégia de crescimento, nem planos de crescer. Agora, pega no dinheiro que não tens e paga.
Não, eu consigo perceber. O que é que também não é só essa parte. Não é só assim. E, portanto, irrita-me. Naquela altura em que tu, de repente, estás no meio de uma guerra e andas a serrar braços, as pessoas virem dizer cuidado que tem uma unha lascada. Porque para mim é exatamente isso. Deixem a senhora Lagarde dizer o que lhe apetece. A verdade é que realmente no Níger se vive muitíssimo pior do que na Grécia e é verdade que felizmente vivimos numa Europa... Mas não sei se é durante muito tempo. Não sei se é durante muito tempo. Não, pois, exatamente. Mas felizmente vivemos numa Europa onde supostamente existe níveis de proteção social que não têm comparação e se calhar a senhora Lagarde vem dizer olha, reparem que ali em África ainda vivemos pior. É uma coisa que nos faz falta a gente olhar e realmente dizer de facto, apesar de tudo, ainda vivem muito pior longe de nós. Deixem-se falar. Exigem é que ela faça trabalho bem. Entre outras coisas, é por causa da ação da senhora Lagarde que qualquer dia se vive tão bem num sítio como outro. Não, não é nada Os assim. gregos ficaram indignados. Com razão para isso, Pedro Mexia? Tem razão. Na frase das crianças do Níger tem razão, porque não só essas comparações não fazem sentido nenhum. Sim, não é? comparar sofrimentos. Comparar sofrimentos. Não, eu lembro aquela estratégia de, não sei se ainda se usa, mas usava-se quando eu era criança, que eu tinha que comer a sopa toda, porque os meninos em África não tinham que comer. Mas isso é bonito, atenção. Eu acho que isso é um argumento bonito que os não é pais bravo, usam e comparar sofrimentos é uma coisa absolutamente essencial. É só para dizer. Exatamente, é isso mesmo. Mas, portanto, acho que eles têm toda... Eu acho que a questão da insensibilidade é uma questão absolutamente fundamental, porque nós temos visto uma série de declarações de políticos de vários países que falam destes assuntos sem ter a menor noção, curiosamente, do sofrimento envolvido em algumas decisões políticas e em algumas situações. Dito isto, acho que os gregos, sobretudo os gregos, não têm razão nenhuma para estar chocados quanto à questão dos impostos. Quer dizer, quem leu alguma coisa sobre a Grécia sabe que em matéria de evasão fiscal e de aldrabar as contas, os gregos têm imensas culpas no cartório. Mas quem diz os gregos... mas não se pode dizer, porque estão a sofrer muito. Deixa-me só acabar. Não são os gregos, são todos os gregos. São os gregos, os governos gregos, certamente, as instituições e o eleitorado. Em última análise, o eleitorado é sempre responsável pelas escolhas que toma, e a União Europeia, porque não é crível que tenha havido contas erradas durante mais de uma década e a União Europeia, porque quer dizer, o Constâncio só lá está há pouco tempo, não é? Não pode ser tudo responsabilidade Eles dele. não têm essa desculpa. Não? Já lá devia haver Constâncios que viam as contas erradas e que deixavam passar. E, portanto, agora, não se pode fingir que não há culpa própria da Grécia na sua situação. Por amor de Deus, não vamos desresponsabilizar os povos a este ponto. Não é? Está explicado o espírito hierarquizador do Ricardo Araújo Pereira. Agora, um caso em que a culpa é do mordomo. O que é que lhe parece este plot, João Miguel Tavares? Olha, um caso claro de insensibilidade social. Estes sim são os que contam. Estamos a falar do mordomo do Papa. O mordomo do Papa. O mordomo do Papa. Que, segundo as notícias, foi preso dizem... por passar para fora do Vaticano documentos ultra secretos. Exatamente. E segundo as pessoas dizem, não é um mordomo qualquer. É aquela pessoa, é a primeira pessoa que vê Ratzinger ao acordar e a última pessoa que vê antes de deitar. Ou seja... Olha que bela vida. Eu sei, exatamente. Não sei, eu se calhar estivesse na pele dele também tentava passar tudo cá para fora. Agora, o que é que se passa aqui? O que se passa aqui é que, aparentemente, isto já foi apelidado de Vatilix, não é? E os agora documentos tudo é leaks ultra-secretos, também. os documentos ultra-secretos não são de ordem teológica. É preciso Não que se são de esclareça. ordem teológica. E a questão é um bocadinho essa, e também ainda ninguém percebeu nem a dimensão integral daquilo, nem se o mordomo, que essa é que é a questão, teve vários cúmplices. Mas olha que eu suspeito que esses documentos ultra-secretos sejam clippings. Coisas do género Papa visita México. Exato. Às tantas. Se Miguel Ravas estivesse a trabalhar para o mordomo, olha, se calhar é uma Haverá aqui o oportunidade. dedinho de Jorge Silva Carvalho. Olha, por mim podem ir todos para a Itália e estavam lá bem. Agora, este caso, o que a mim mais me choca, primeiro é constatar que, de facto, que Bento XVI, que sempre tinha aquela fama de pessoa tenebrosa, terrível, quando estava na Congregação para a Doutrina da Fé, chegou ao Papa e manifestamente não tem mão no Vaticano, e toda a gente já o apontam como um Papa extremamente frágil,
e que, basicamente, à sua volta, não é, já andas tudo às facadas para ver quem fica com o trono de São Pedro. É uma coisa sempre bonita e como as aparências enganam. E, de facto, eu acho que o Vaticano começa a ter imensas dificuldades a resistir àquilo que é o século XXI, àquilo que é o escrutínio de uma imprensa e basicamente, aquilo que é um último Estado a viver quase perante uma organização parecida com uma monarquia absolutista. Até que ponto é que isso é sustentável? O outro lado que eu queria só falar é que, para quem nutre algumas simpatias pela Igreja, como apesar de tudo é o meu caso, é uma tristeza ver, mais uma vez, o Vaticano neste estado miserável e ainda por cima, aparentemente, muitas das fugas têm mais uma vez a ver com bancos e trafolhices das maiores e ver um Estado que nem sequer é capaz de assinar as leis básicas de transparência para impedir coisas como a lavagem de dinheiro. E, felizmente, estas notícias, apesar de tudo, não chegam cá muito, porque senão acho que as pessoas ainda deixavam mais de ir à missa ao fim de semana. Isto parece-lhe estar mais perto de um enredo de Dan Brown ou de Luís Miguel Rocha, Ricardo Araújo Pereira? Infelizmente eu não sou leitor de nenhum dos dois e, portanto, tenho dificuldade em decidir, mas eu gosto de... Quer dizer, há de facto aqui mistério e segredo. Eu sei que, enfim, todos os Estados, como é óbvio, têm documentos secretos, mas quando é o Estado do Vaticano, é um pouco mais estranho que haja ali secretismos e tal. Fichas sobre Maria Madalena. Sim, ou haver a mais alta tecnologia a trabalhar numa nova oração que possa... Enfim, mas pelos vistos era sobre offshores e tal. Isso sim é comum a todos os Estados. Perante este caso, Pedro Mexia, que contributos é que tem a dar à vaticanologia? A vaticanologia há muito tempo anunciava, e tem havido reportagens e artigos de jornais e até livros, um pouco aquilo que o João Miguel estava a dizer. Livros, alguns deles com a participação do mordomo do Papa, por exemplo. Aparentemente, sim. Mas isto tudo tem a ver com aquilo que o João Miguel estava a dizer. Ou seja, o Papa, sendo um intelectual, tem aquela característica dos intelectuais que é muito pouco jeito para os assuntos mundanos, não é? Portanto, neste momento, há já algum tempo... Está no Vaticano Profundo, provavelmente, a preparar qualquer coisa. E, portanto, há muito tempo que os vaticanólogos escrevem que há uma série de pessoas ali no Vaticano, de altos responsáveis do Vaticano, que estão basicamente a gerir uma espécie de Estado paralelo, provavelmente já com vista à sucessão. Imagino que já haja uma grande conspiração de bispos reunidos no restaurante Gigi também, não é? Mas isto é apenas uma tratoria. É apenas o episódio mais visível dessa guerra que existe no Vaticano há algum tempo e que é, diria eu, que sendo bem ou mal o Vaticano um Estado, é uma coisa que acontece em todos os Estados. Está visto porque é que o João Miguel Tavares conclui que a culpa é do mordomo. Quanto ao Pedro Mexia, sente-se primaveril. Está a sentir a natureza a desabrochar em si, aí no Portugal profundo, Pedro Mexia? Não está nada a desabrochar. É um verbo que eu respeito e tal, mas não se trata disso. Não podia ser qualquer coisa que tivesse a ver com a flauta interior? Não, a minha flauta está... Enfim. Não, tem a ver. Primaveril, neste contexto, é ironia, já se percebeu? Sim, ironia é um lamento, tem a ver com a situação do Egito, porque não é por isso que está refugiado no Portugal profundo, não é para pensar, não é com a cabeça no Cairo. Isso é uma observação centralista, não estou refugiado lá para não estar aí, lá para não estar no Chiado, não estou refugiado lá de Nós estamos com saudades tuas, Pedro. É obrigado. Bom, mas tem a ver com o Egito, tem a ver com o facto de, enfim, todos nós e eu também nos alegramos com as revoluções árabes e eu, aliás, na altura lembro-me até de ter escrito no blog um texto sobre um certo cinismo que algumas pessoas começaram imediatamente a dizer isso não vai lá de nenhum e tal, não vai dar em nada. E eu acho que havia razões legítimas para as pessoas ficarem contentes com o fim daqueles regimes, nomeadamente o de Mubarak e os outros. Agora, parte 1. Parte 2 é o que é que segue, porque apesar de tudo, aquilo que nós achamos que deve ser o seguimento disso é eleições e resultados que nos agradam, digamos assim. Ora, agora passaram à segunda volta das eleições egípcias, das eleições presidenciais, um ex-homem do governo Mubarak, ministro, etc., e um islamista apoiado pela Irmandade Muçulmana. E, portanto, de facto, a primavera, quando é assim, dura muito pouco tempo, é uma estação muito curta,
porque nós vemos-nos confrontados e temos Pedro, isto visto... hoje em dia nunca sabe como é que está o tempo, já não há estações, não é? Exatamente. Temos-nos visto confrontados muitas vezes com este facto de que os povos não ocidentais e as nações não ocidentais querem muitas vezes a democracia, como nós queremos, mas para os efeitos opostos àqueles que nós queremos. E isso é uma interrogação interessante sobre aquela questão de serão os valores democráticos universais, etc. Eu acho isto um bocadinho inquietante, estes resultados. É caso para se dizer que não foi para isto que os egípcios fizeram o 25 de Abril deles, Ricardo Araújo Pereira. No caso deles é o 25 de Janeiro. Sim, é exato. Eu na altura, é evidente, é o que diz o Pedro Mexia, na altura em que o regime caiu, havia de facto razões para nos alegrarmos pela queda do regime. Agora, eu se calhar fui um desses cínicos, eu sou um cínico, não é? Mas sem grande entusiasmo. E na altura... É cínico quanto ao teu cinismo. Exato, também, sim. E pronto, o que se pode dizer sobre a Primavera Árabe? Está a ficar fresquinho? Parece que está a ficar fresquinho. É um problema da meteorologia. O que é que correu mal na Primavera Árabe? Eu não sou, apesar de tudo, eu acho tão pessimista como o Pedro. Eu acho, claro, como em todo lado, nós também provámos isso em Portugal, acho que da revolução à civilização ainda vai uma certa distância. Mas a verdade é que, quando se olha para os resultados da primeira volta das eleições, na verdade o centro ganhou se somasse os votos. O problema é que eles fragmentaram-se todos em vários tipos de candidatos, que também aconteceu cá, né? Depois de umas eleições, depois de ditaduras, toda a gente acha que queria um partido e toda a gente que quer chegar ao poleiro. E, portanto, o centro fragmentou-se e, de repente, os dois partidos mais votados. É um ex-Mubarak e, portanto, alguém que fala na Sharia. Há uma anedota que, segundo consta, já corre no carro, que é Mubarak a dizer do seu hospital: qualquer um desses senhores tivesse uma loja de cigarros, vá à falência. E, portanto... Isto foi um momento Nuno Rogério. Exatamente, Sombra, é uma coisa com uma que anedota deixa... do Cairo Muito trazida a este programa. Está esclarecido o estado primaveril do Pedro Mexia e agora o debate parlamentar sobre o escândalo das secretas. Pedro Passos Coelho defendeu o Ministro dos Assuntos Parlamentares, garantiu que o Governo nunca se deixou pressionar. Defendeu-se bem no Parlamento, Pedro Mexia? O Primeiro-Ministro? O Primeiro-Ministro, sim. Não sei responder a isso, porque, quer dizer, respondeu bem no sentido de que a grande linha de defesa dele foi... Nós não nomeámos ninguém que tenha sido indicado. Se houve pressão, a pressão foi frutífera. Portanto, nesse sentido, não houve nenhuma decisão do Governo que fosse ao encontro das pretensões de Silva Carvalho. E, portanto, isolando Silva Carvalho enquanto, ator individual e mosca na sopa que tem culpa de tudo, essa parte em si mesma tem alguma razão de ser, é um bom argumento, mas esquece imensas outras coisas, esquece uma série de outros assuntos, porque há muitos assuntos. O programa de Miguel Galvas é que está ligado a todos os assuntos, e há o assunto espiões, como há o assunto ongoing, como há o assunto RTP. Aliás, foi interessante que o PS levantasse logo essa questão RTP. Há muitos assuntos misturados, há o assunto público, e no assunto dos espiões a defesa não é má de todo, mas como depois foi complementada com a audição do Ministro à tarde, que não correu tão bem, diria eu, como a sessão no plenário, o resultado final não foi brilhante, porque o Ministro depois confessou que afinal tinha tido um outro encontro que não tinha achado relevante contar da outra vez, fazendo a própria distinção que ele faz, é a distinção que está na base deste problema todo, que é ele estava lá, mas ele estava lá não enquanto espião, mas enquanto empresário. Mas o saber se estas pessoas todas agem enquanto A ou enquanto B, qual é a qualidade em que elas participam nessas coisas todas, é essencial. E, portanto, se correu bem de manhã, eu acho que à tarde não correu tão bem. O PSD fez questão de repetir por diversas vezes que Jorge Silva Carvalho tinha sido nomeado no tempo do governo Sócrates. Este caso também embaraça de alguma forma o PS, João Miguel Tavares? Não sei se embaraça e, francamente, estou-me nas tintas sem embaraço. A questão aqui é o velho Bloco Central, não é? Todos comem da mesma gamela e, portanto, não há a menor diferença. E estas pessoas... Tu já disseste
boleiro e gamelo. Boleiro e gamelo. A única mesmos diferença é que minutos. estas pessoas... Se disser chupistas, Chupistas, também temos um prémio populismo. posso também dizer chupistas. Estes chupistas, a única Pronto, coisa que obrigado. fazem é que basicamente servem o dono, não é? E quem é que é o dono tanto? É o PS? Agora, então é o PS. É o PSD? É o PS. Quer dizer, não, é o PSD. Não há diferença nenhuma. E todos nós A sabemos questão que eu ninguém é ingênuo. coloquei é se o PS também estará embaraçado, de algum modo, com esta situação. Eu Porque houve só quem se acho- queixasse, até da área do PS, de uma oposição titubeante de António José É isso. Seguro no questionamento de Pedro Passos Coelho. Ou seja, por este caso, não se vê razão para o PS estar tão nervosinho. Mas o facto do PS estar tão nervosinho deixa desconfiado que há ali qualquer coisa mais. E ninguém duvida que haja qualquer coisa mais. Uma coisa é... Agora, eu acho que é preciso, sobretudo, há questões básicas de pudor. Nós sempre soubemos que, ok, as empresas, o Estado, os escritórios de advogados sempre estiveram próximos a fazer negócios. Mas há uma diferença entre fazer entre estar próximo a estar na mesma cama, percebem? Num gangbang, que ainda também não tinha usado hoje. E, de facto, isto já é um gangbang. Aliás, eu estou convencido que se houvesse uma mínima tradição de escrutínio em Portugal e se os jornalistas tivessem algum poder hoje em dia, de facto, Miguel Reves nem nunca poderia ter ido para o governo, porque só não é que eu saiba se ele fez trafolhices ou não fez trafolhices, mas basta olhar para aquilo que era a empresa dele e para aquilo que é a atividade da empresa dele, Angola, Brasil, bancos em Cabo Verde, que ninguém percebe que basicamente é uma empresa de lobby. Quer dizer, é evidente que tudo isto cheira pessimamente. Cheira pessimamente. E, portanto, nós temos ainda por cima aquilo que a mim me assusta, aliás, porque para mim é público, eu já sempre disse e digo sempre em quem voto e que votei PSD e acho que o governo, em alguns aspectos, está a fazer com coragem aquilo que precisa de ser feito. Mas quando eu vejo Pedro Passos Coelho, que eu até acho que se está a sair bem, sair em defesa de Miguel Relvas daquela maneira, a única coisa que me deixa é, eu de Miguel Relvas não tenho a menor dúvida daquilo que ele é e não consigo perceber como é que ele ainda está no governo. Acho que o facto de ele ainda estar com o governo simplesmente prova o Mas, estado Miguel, lastimável em que está a nossa democracia. A E eu ouvi Pedro Passos Coelho, desculpa, deixa-me só acabar. Isto é tão sério que até te peço para me deixares acabar. E eu ouvi Pedro Passos Coelho a sair em defesa dele daquela maneira, a única coisa que me deixa mais desconfiado é que Pedro Passos Coelho também está metido nisto. Ou seja, ele está tão dependente de Relvas, como muita gente diz que é, se Relvas sai do governo, o governo todo vem por aí abaixo. É disso que nós estamos dependentes? Relvas é a chave de Portugal? Então realmente, mais vale a gente ir de repente já de férias para o estrangeiro. Passos está dependente do Relvas há anos e anos. Está bem, mas... Quer dizer, sempre foi a pessoa que o catapultou dentro do partido. Quer dizer, não há nenhum governo recente que não tenha tido uma figura semelhante a Miguel Relvas, não é? Todos os governos têm tido. Agora, sim, mas bolas, Pedro, não é mas o mundo é dele. novo, nós estamos no meio de uma crise, isto tudo está uma desgraça, continuamos a ser o que éramos antigamente. A questão não é a reputação dele, já não há dinheiro. Ou o teu olfato. É saber o que é que ficou provado que ele tenha feito. Eu acho que há imensas coisas muito suspeitas. Acho também... Não é questão não é de prova judicial, é de questões de prova política. Não tem que ser judicial. Não tem que ser judicial. A Fátima Falgueiras também anda aí a dizer, olha, sou inocente. Desculpa, Miguel, não, os crimes que prescrevem. A prova que não tem que ser judicial é que bastou ver esta contradição ou esta, enfim, a diferença de depoimentos de Miguel Relvas na comissão entre uma em que se lembrou de tudo e outra que não se lembrou de tudo. Em termos de olfato, a que é que lhe cheira, Ricardo Araújo Pereira? Eu gostei, cheirou-me, não foi o olfato que eu usei mais, foi a audição. Foi o ouvido, só por causa do tom. O ministro Miguel Relvas disse muitas vezes, ele repetiu isto várias vezes, eu nunca faltei à verdade. Ele disse isto imensas vezes. E eu acredito, não é? Porque se ele disse várias vezes, se ele dissesse só uma, eu pensei, se calhar faltou. Não, mas ele disse várias vezes, eu nunca faltei à verdade. Só o tom foi o mesmo tom de I am not a crook. Foi mesmo muito parecido. Did not. Sim, foi mesmo muito parecido. E agora, atenção, outro argumento a que eu sou sensível, atenção, eu não sabia disto, Miguel Relvas tem família. Não, ele disse na comissão de inquérito, disse, eu tenho família, pá, vejam lá o que é que estão a dizer. Não é daquelas pessoas, como há tantas, que de geração espontânea. Não, o Miguel Relvas tem família. Eu adoro esta expressão porque significa, no fundo, vão chatear os órfãos, Vão chatear os órfãos para os quais toda a gente se borrifa. Para mim não, que eu tenho família. Em terceiro lugar, gostei aquilo que o Pedro Mexia falou, que é a diferença de uma audição para a outra. De repente houve um encontro, ele disse, já tive encontros fortuitos. E desta vez houve uma reunião de negócios, fortuita.
como acontece, que atira a primeira pedra quem nunca participou numa. Uma pessoa vai na rua e tal, tropeça no passeio e de repente está à mesa a fazer uma reunião de negócios fortuita. Foi o que aconteceu. Havemos de ter, evidentemente, mais capítulos desta novela, cá estaremos para comentar. Agora, que já se faz tarde, está na altura dos decretos, e o João Miguel Tavares decreta que Carlos Abreu Amorim, deputado do PSD, e outros que tais, mantenham o mesmo nível de exigência dos tempos do governo de PS. Não, é só um exemplo, porque é uma pessoa que eu apreciava ler. Mas é um quando ela grande escrevia exemplo. corretamente. É um grande exemplo, exato. Mas é uma pessoa que eu apreciava ler, ele continua a escrever no blog Não Blasfémias, e de facto a diferença de exigência dele para aquilo que era o governo de Sócrates, para aquilo que atualmente ele está a fazer, é realmente deprimente. E eu não percebo como é que as pessoas mudam de critérios morais simplesmente porque mudou a cor do governo. O Pedro Mexia decreta, como Mário Monti, o primeiro-ministro italiano, a suspensão do futebol. Porquê, Pedro Mexia? Sim, porque houve este escândalo agora de corrupção no futebol italiano e o Mário Monti disse que se calhar era melhor suspender o campeonato italiano. E eu, enfim, eu gosto de futebol e sou contra o discurso anti-futebol, mas de facto nestas alturas de mundiais europeus torno-me um bocado Pacheco Pereira, porque não tanto por causa do patriotismo de pacotilha, porque isso ainda aguento, mas estas reportagens e estes exclusivos e estes diretos do estágio sobre se os senhores comem salada ao esparregado, se a toalha no balneário é felpuda, se obram 2 vezes ao dia, se estão melhorzinhos dos ligamentos, e depois as coisas que eles têm no iPod, que são coisas realmente de bradar aos céus. Eu percebo que isso é fácil e é barato, mas tem valor informativo zero. E, de facto, torna realmente o futebol o ópio do povo. Portanto, nada de continuarmos no balneário. Finalmente, o Ricardo Araújo Pereira decreta controle da imigração. Exatamente. Um controle mais apertado da imigração. Há gente que está a entrar no país e vem cá tirar trabalho aos nossos. Refiro-me, por exemplo, a portugueses que já foram lá para fora, foram recambiados e estão agora em bons cargos cá. Basicamente é uma lei específica para António Borges, sim. Um jornalista que fez uma investigação sobre o banco Goldman Sachs, falou com o FMI e o FMI disse-lhe: não, nós despedimos o António Borges porque ele não estava à altura deste cargo e ele veio para Portugal liderar o processo de privatizações, como é uma coisa simples e sem grande... Mas isso é refrescante, porque a nossa história recente é o contrário, é as pessoas fazerem cá má figura e irem lá para fora. Sim, serem promovidas. E, para a Comissão Europeia e para os refugiados da ONU. Está assim concluída mais uma análise da semana. 2 a 8 dias, à hora do costume, voltamos a reunir aqui o Governo Sombra. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.